Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos de verdade dessa vez, porque terça-feira foi uma sexta falsa, né? Mas hoje é sexta mesmo e a gente vai falar de IPCA. Vamos passar pelas principais atualizações do tarifaço e com as tarifas. O que repercutiu mais, né, com a imposição de tarifas de 50% a partir de agosto aqui no Brasil? Vamos falar também sobre serviços, porque a pesquisa saiu hoje, está fresquinha. Mas antes de tudo isso, vamos começar pela agenda, porque tem dados importantes na agenda e eu vou contar para vocês o que já saiu e o que ainda tem para sair no dia de hoje, quem fala, quem não fala. A agenda está curtinha, mas com dados importantes. Então vamos lá, a gente já tem a agenda, temos a agenda. Produção industrial do Reino Unido saiu às 3 horas da manhã. Então, logo cedo a gente já teve indicador importante lá na Europa. Às 5 horas na França, teve divulgação do relatório mensal sobre petróleo. E às 8h30 na Itália, quem falou foi o Piero Cipollone, dirigente do Banco Central Europeu, em uma conferência. Às 9 horas, aí entra o nosso Brasilzão na agenda. 9 horas da manhã, a pesquisa mensal de serviços de maio foi divulgada, como eu falei, tá fresquinha. E a gente vai comentar aqui com vocês os principais aspectos e detalhes dessa pesquisa. Também saiu às 9 horas da manhã a pesquisa industrial mensal regional. Então, primeiro sai aquela pesquisa mais completa do Brasil todo e depois sai a pesquisa por região brasileira. Foi essa que foi divulgada hoje. Às 10 horas da manhã, saiu o índice de confiança do empresário industrial da CNI, não é da FGV, esse é da Conferência Nacional da Indústria. E às 2 horas da tarde, saem os poços e plataformas de petróleo em operação. Olha o André Graziano mostrando a sua face aqui, quase que eu engasguei, mas sai aqui poços e plataformas de petróleo em operação. Então, hoje um dia, né, que a gente tem na agenda indicadores importantes aqui do nosso Brasilzão, principalmente pesquisas, confiança, mas, num geral, no mundão, a agenda está meio parada. Agora, não é porque a agenda está parada ou porque a agenda está mais morna que os mercados estão parados também. Ontem teve bastante movimentação e o Diego já está lá na redação para contar para a gente. Bom dia, Diego, como é que você está? Como é que fechou a Bolsa ontem e os mercados no geral? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Sextamos e já sextamos aqui com um chat bem empolgadinho, né, Theo? Enfim, muito bom dia para o Matheus Ramos, aliás, um colega nosso de um funcionário aqui do CL, que acompanha a gente todo dia. Então, um abraço para você, Matheus. Bom dia também para a nossa equipe de telespectadores fiéis. Theo, Bad Dog, Maria Helena, Liz Longo, Lades Garcia, enfim, muito bom dia para todo mundo. Vamos para o nosso fechamento então? Pois bem, o Ibovespa não resistiu à pressão e caiu no dia de ontem. O nosso índice fechou ontem em baixa de 0,54% aos 136 mil pontos. O motivo principal dessa queda foi a cautela trazida pelo anúncio vindo dos Estados Unidos em relação à tarifa de 50% para produtos brasileiros, isso valendo a partir de agosto. A semana acumula já uma queda de 3,11% na Bolsa. No mês, a baixa chega a 1,5%. Ainda assim, o ano segue positivo com alta de quase 14%. O dólar também não escapou e sentiu impacto. Chegou, aliás, ontem a bater R$ 5,62, mas fechou na casa dos R$ 5,54 em meio às incertezas. Em Nova York, por outro lado, as bolsas fecharam em alta e tiveram renovação dos recordes no fechamento. Tudo isso aconteceu enquanto o mercado americano seguia firme. O ambiente por lá continua favorável para a renda variável, apesar do barulho das tarifas anunciadas por Donald Trump. Débora, eu queria te fazer uma pergunta. Vou tentar ser o mais sintético possível, mas eu vi um relatório da XP listando quais que seriam as principais empresas listadas na Bolsa que seriam impactadas pela tarifa de 50% anunciada pelo Donald Trump. Mesmo assim, a Vale e a CSN, que estão nessa lista, tiveram um desempenho espetacular no dia de ontem. Então, eu queria entender como que essas são, simultaneamente, as empresas que podem ser as mais afetadas e, ainda assim, no dia de ontem, tiveram um desempenho tão positivo. Aí a gente tem que
Olhar a imagem toda, porque não só o impacto das tarifas poderia levar elas para o terreno negativo. Então, a gente precisa entender os outros aspectos que estão juntos permeando também essas empresas. Se a gente fosse olhar só o impacto das tarifas, e esse foi um grande motivo aí de movimentação na Bolsa, no dólar ontem, claro que as duas teriam sofrido mais. Mas a Vale ela teve um destaque muito positivo e, inclusive, foi ela que não deixou o Ibovespa ir tanto para o terreno negativo. Então, o Ibovespa caiu, mas não caiu quanto ele cairia se a Vale não tivesse dado aquele impulso, Subiu bastante, CSN de forma geral, que são empresas ligadas à mineração e siderurgia. Então, quando a gente fala de Vale, quando a gente fala de CSN, quando a gente fala de setor de mineração e siderurgia, os Estados Unidos têm sim uma participação importante, mas a gente não pode esquecer que a China também tem. E desde que a gente teve alguns novos dados sendo divulgados na China, o setor de mineração e siderurgia e o minério de ferro têm respondido muito bem. Então, com essa renovação das expectativas de que a China deve ter um ano melhor do que se esperava no começo do ano, essas empresas estão respondendo. Então, você não pode olhar só o fator Estados Unidos nesse caso, embora ontem tenha feito um barulhão a tarifa do Trump no mercado de forma geral. Mas as empresas também respondem a outros países e a outros fatores. Inclusive, no próprio relatório, um dos relatórios de mercado financeiro, inclusive um da XP fala sobre isso, qual seria o impacto medido por essas tarifas aqui no nosso PIB. E até uma metodologia interessante, então eu vou trazer aqui, porque o impacto seria de 0,3% no PIB. Não é um impacto tão grande quanto o que se esperava, inclusive estão até diminuindo o impacto que se esperava anteriormente. Então, o mercado de uma forma geral, aí não a XP especificamente. Então, isso é bem interessante para a gente entender que deve sim ter um efeito, mas um efeito talvez um pouco menor do que o que se esperava para o Brasil. Isso aqui olhando em relação ao nosso PIB. Agora, o que a gente não pode deixar também de falar é que o Trump é muito imprevisível. Então, por mais que ele tenha colocado essa tarifa de 50%, ele é conhecido justamente por colocar medidas muito agressivas logo de começo. Então, coloca uma tarifa lá em cima, coloca 50% de tarifa para o Brasil e tenta fazer com que o Brasil vá negociar com os Estados Unidos, claro que aqui sempre numa relação de desigualdade. Então, o que se espera é justamente isso, que como ele já fez, visto que ele já fez isso em outras ocasiões, em outros países, que ele comece com uma tarifa muito agressiva e depois volte atrás, depois diminua, até porque isso vai bater nos Estados Unidos também. A gente não pode esquecer o impacto que isso vai ter lá no bolso do consumidor estadunidense, do consumidor norte-americano. Então, ele impôs uma tarifa alta em relação ao Brasil, impôs uma tarifa em relação ao Canadá também, a gente não pode esquecer que essas tarifas, elas acabam sendo para países específicos, mas a gente já tinha aquela sobretaxa do aço ali rolando também. Então, ele está taxando os dois principais parceiros, no caso do aço e alumínio. E isso acaba tendo um impacto enorme em outros produtos americanos, estadunidenses, que podem ser produzidos lá, mas que vão ter esse preço aumentado porque a matéria-prima, os bens que vão compor aquele item vão ficar mais caros. Então, se você pega algo que usa aço e alumínio na composição, vai ficar mais caro porque a coisa já vai entrar mais caro, o item já vai entrar mais caro, a matéria-prima vai entrar mais cara nos Estados Unidos. Era o que eu estava falando ontem do café como exemplo. O Brasil é um dos maiores exportadores de café do mundo. E aí você taxa o café, taxa o Brasil, na verdade, em 50%, e o café entra nesse balaio. Quais outros exportadores grandes de café a gente tem aqui no mundo? A gente tem, por exemplo, o Vietnã, que cresceu bastante, aí depois deu uma boa diminuída na exportação, mas exporta outro tipo de café, que é o Robusta. A gente tem outros países importantes na exportação do café, mas todos sofrendo com a questão climática, todos sofrendo com a questão logística, que já deixa o grão de café caro para ser exportado. Aí esse café vai chegar mais caro nos Estados Unidos e na xícara do consumidor lá na mesa também vai ficar mais caro. Então, a gente precisa entender que os preços, eles acabam entrando, um aumento de preços acaba impactando em cadeia os produtos e isso vai acabar no bolso do consumidor. E pode ser um fator de pressão inflacionária nos Estados Unidos, se ele começar a ter, se Donald Trump começar a ter esse movimento, começar a ter essa postura com outros países também, como já teve com o Japão, como já teve com a Coreia do Sul, agora com o Canadá, com o Brasil,
vai ficar uma situação ruim para os americanos, para os estadunidenses, porque vão começar a enfrentar um aumento de preços. E um aumento de inflação, a gente já sabe qual é o principal combate inflacionário que acontece. É sempre por meio de taxa de juros. Então, se a expectativa de inflação começar a subir por lá, já sabe que isso vai ter um impacto nas perspectivas de juros. Se tem um impacto nas perspectivas de juros, o mundo todo que usa como referência a taxa de juros dos Estados Unidos também pode ter um impacto. E isso pode acabar até impactando na nossa expectativa de juros, que vai subir como já se não bastasse estar em 15%. Então, a gente precisa olhar todos esses detalhes com cuidado, porque uma coisa vai desencadeando na outra. Mas um fato é que isso vai acabar chegando na mesa, vai acabar chegando nos produtos que os estadunidenses compram, isso vai acabar chegando no bolso das pessoas. E pode começar a trazer incômodo se as coisas começarem a ficar mais caras por conta da tarifa. E isso já aconteceu no passado, quando as tarifas foram colocadas em stand-by, ali no compasso de espera. As pessoas já estavam receosas com os preços por conta das tarifas que estavam sendo aumentadas e impostas a outros países. Então, isso deve continuar acontecendo. E as empresas não vão para os Estados Unidos porque agora tem tarifa, porque tem que ser vantajoso produzir lá. Ou vocês acham que a Nike escolhe produzir fora dos Estados Unidos porque ela quer? Ou porque tem algum motivo que ela vai para a Ásia, por exemplo, produzir os seus produtos. Não é por qualquer motivo que não seja uma vantagem econômica e lucrativa. Então, se não é economicamente viável e lucrativo produzir nos Estados Unidos, eles vão explorar mão de obra, vão explorar recurso em outro lugar. E aí não é a tarifa dos Estados Unidos que vai fazer com que as empresas voltem para lá ou que elas vão para lá. Claro, a gente tem empresas até que estão fora da lista da XP, porque elas já têm planta lá nos Estados Unidos. Agora, ainda que uma empresa decida ir, então a empresa quer manter o mercado estadunidense, ela vai para os Estados Unidos e começa a produzir lá. Não vai ser de uma hora para outra. Tem todo um médio e longo prazo para que isso aconteça. E no médio e longo prazo, a inflação corrói e a inflação incomoda muito. Então, você deve começar a ter um efeito, inclusive, lá nos Estados Unidos. E aqui, esse efeito de 0,3 no PIB, e as empresas já estão ficando de olho. Inclusive, eu estava vendo uma notícia, ontem a gente estava falando aqui do Tarcísio, porque o estado de São Paulo é um estado que acaba exportando bastante para os Estados Unidos, e que aqui a gente tem um governador que usou o bonezinho do MAGA, Make America Great Again, e defendeu Trump em diversas ocasiões. E agora parece que as pessoas ficaram um pouco descontentes com ele por conta de todo esse alinhamento com os Estados Unidos, principalmente os produtores e exportadores para os Estados Unidos. Então, começa também a gerar uma tensão aqui no estado de São Paulo. Eu li várias notícias em relação a isso hoje de manhã. E aí, Tarcísio já está usando o make desculpa esfarrapada Great Again, porque está querendo colar essa tarifa nas costas do Lula, embora a gente saiba que quem defende Donald Trump é ele. Então, aqui a gente começa a ver também essa disputa, né, dentro do Brasil e dentro dos estados, para que essa história mude de figura. Mas todo mundo sabe, todo mundo viu Tarcísio de bonezinho aí. E a gente mostrou isso ontem para vocês. Agora eu vou puxar um outro assunto, vou dar uma respirada aqui, vou puxar um outro assunto, que é um assunto que eu fiquei devendo de ontem, que é o IPCA. Né? Saiu o índice de preços aqui oficial do Brasil. O Diego até contou para a gente qual que era a expectativa do mercado. E eu já vou adiantar para vocês que o mercado errou. Né? Então, ontem quis deixar no suspense, não quis dar muito spoiler porque o programa estava acabando. Mas o mercado errou, mas errou por pouco, porque acabou errando ali por 0,04. Só que alguns pontos importantes aconteceram nesse IPCA. E eu estou aqui para contar para vocês o que mexeu com o bolso, o que pressionou o bolso. E não tem muita novidade se vocês estavam ligados aqui nos outros programas, porque a gente já falou de IPCA 15, a gente já falou de GPDI e de IGPM. Então, aí na audiência, até aposto que vocês estão falando. Aposto aqui só de força de expressão, mas eu até imagino que vocês estejam falando aí que a conta de luz ficou mais cara e que os ovos tenham dado uma diminuída, uma trégua nesse mês. Então, foi isso mesmo que aconteceu, um comportamento bem parecido com o que a gente tinha visto. Agora, vamos ver como é que ficou, né, o IPCA em relação ao mês passado, em relação ao ano passado, como é que está
esse comportamento do IPCA nesse mês de junho. Então, em junho, ele subiu aqui 0,24%, junho de 2025, um pouquinho mais do que tinha subido em junho de 2024, que tinha sido 0,21%, e no mês passado, 0,26%. Em relação ao mês passado, a gente teve desaceleração no índice. Então, ele sai de 0,26% para 0,24% agora em junho. Só que no acumulado em 12 meses, como o mês de junho teve uma alta de 0,24 e o mês que sai anterior era de 0,21, né, do ano anterior sai 0,21, você está substituindo 0,21 por 0,24 na conta. Então, no acumulado em 12 meses, a inflação volta a subir e está aqui com um acumulado de 5,35. Então, apesar dela ter tido uma desaceleração entre os meses, e isso vai ficar claro no próximo gráfico, no acumulado, ela está mais alta do que estava no mês passado. Então, a gente teve uma aceleração do acumulado em 12 meses, mas uma desaceleração. Então, os preços deram um alívio, sim, nesse mês, mas não um alívio suficiente para diminuir esse acumulado. E isso fica claro aqui no próximo gráfico, que a gente tem o comportamento mês a mês e desse acumulado da inflação que voltou a subir nesse mês. A gente tem aquele gráfico que são duas linhas e colunas. Se não tiver, não tem problema, é esse mesmo. Então, vocês veem aqui o que eu estou falando, o gráfico não me deixa mentir. A gente tem uma inflação que sai de 1,31 em janeiro, então vamos pegar aqui esse ano, e ela vem desacelerando. Então, sai de 1,31, 0,56, 0,43, 0,26 e agora 0,24. É uma escadinha aqui decrescente a da inflação, mostrando que no mês a mês ela está desacelerando. Só que como esses números foram substituindo números que estavam menores no ano passado, a inflação acumulada em 12 meses acabou ficando para cima, tá subindo aqui o acumulado. E é aqui que mora o problema, porque quando vai falar de meta, quando vai olhar para qualquer métrica que seja acumulada, é aqui que se olha. Então, se você tinha, por exemplo, um mês de abril de 2024 com uma alta de 0,38 e agora a gente substitui por um mês de abril com 0,26, isso vai impactar menos o acumulado, que é aqui onde tem essa barriguinha para baixo. Agora, se a gente substitui, deixa eu ver aqui mês de maio, 0,46 por 0,26, também aqui 0,26 não, 0,43 por 0,38, né? Abril com abril aqui. Então, a gente tira 0,38 da conta e coloca 0,43. Aí, você tem um acumulado que vai subir. Se você substitui um mês por um mês, que você tem um comportamento de inflação menor, o acumulado vai ficando mais contido. Só que ainda pode estar ascendente porque foram vários meses, é que a gente não tem mais para trás, mas foram vários meses de comportamento em que a inflação acabou tendo um mês mais inflacionado do que a gente tinha tido no ano passado, principalmente por conta dos alimentos. Só que um ponto que traz um pouco de trégua nesse mês agora de junho são os próprios alimentos, que acabaram trazendo um comportamento mais contido nos preços. Sempre tem que lembrar que a inflação é variação do preço. Então, se a variação de preço for positiva, você mede o preço no mês e mede no outro, e o preço subiu, você vai ter um processo inflacionário. Se você mede a variação de um mês para o outro e ele caiu, você vai ter um processo de deflação. Então, aqui o que a gente está vendo na parte dos alimentos já é a deflação quando a gente olha num conjunto de alimentos, mas alguns itens especificamente podem estar pressionando lá dentro para que essa conta não seja uma queda ainda maior. Então, vamos ver como é que foi o impacto. Eu gosto muito do gráfico do impacto, porque a gente consegue ver quanto aquele grupo, como aquele grupo se comportou e quanto ele impactou no final da inflação. E aí mostra o peso que aquele grupo tem no comportamento inflacionário do mês. Então, vamos lá. Alimentação e bebidas, já contei para vocês que teve deflação, caiu 0,18. Uma boa notícia aqui para o bolso do brasileiro, que vinha sofrendo muito com itens de cesta básica, vinha sofrendo muito com itens de alimentação, e a gente sabe que esse grupo aqui pesa muito no bolso das pessoas que têm menor renda. O impacto, no final das contas, foi uma queda de 0,04. Agora, olha o grupo habitação, cadê ele aqui? 0,99 de alta, aqui muito puxada pela energia elétrica, e o impacto aqui do grupo habitação foi 0,15, subiu quase 1%,
e esse quase 1% representa 0,15 desses 0,24 finais aqui. E aí a gente teve alguns comportamentos de alta também no grupo transportes, que subiu 0,27 com 0,05 de impacto, e o vestuário com alta de 0,75 com 0,04 de impacto. Então, o que limitou, o que não deixou a inflação ficar tão forte, né, ou tão alta nesse mês, foi esse arrefecimento do grupo alimentação. Só que a gente precisa ver que itens que foram esses que deram trégua nesse mês. E aí a gente montou um gráfico também para vocês para contar quais itens que tiveram parte nesse comportamento. E até adianto, na parte de energia, se a gente não tivesse tido a energia elétrica subindo quanto ela subiu, talvez a inflação tivesse ficado muito menor, ali em torno de 0,13. Mas vamos ver aqui como é que ficaram os itens de uma forma geral. O índice geral foi 0,24, já contamos. O arroz caiu mais uma vez, 3,23 de queda, e já acumula uma queda em 12 meses de 16,77%, quase 17% aqui. Aves e ovos, que vinham preocupando bastante, caíram 1,42, e só que ainda nos 12 meses estão com uma alta de 10,53. O óleo de soja caiu 0,59, mas também ainda está com um acumuladão ali de 19,46. O café moído, nosso vilão de todas as manhãs, subiu 0,56 nesse mês, e o acumulado em 12 meses, então se a gente pegar todo o comportamento de alta do café, a gente já chega a quase 78%. Aqui lembrando que até estava um pouco maior, ele deu uma arrefecida, uma desacelerada nos 12 meses, mas continua acelerando mês a mês. Por mais que a gente tenha lá no índice de preços ao produtor uma desaceleração, isso vai levar um tempinho para chegar aqui no nosso bolso, e precisa ser uma queda constante para que dê tempo de chegar no nosso bolso. Então vamos torcer aí para o café encontrar excelentes condições climáticas, que a logística do café melhore para que ele alivie um pouco o nosso bolso. O tomate voltou a subir, mas aqui uma alta grande, né, pensando 3,25, mas pontual, porque no acumulado ainda cai 10,02. E a batata inglesa, né, a gente estava tendo a volta dos tubérculos, a batata inglesa voltou a cair agora, saiu da vilania da inflação, caiu 1,90 e está com 38,73 de queda acumulada. Agora vamos ver a energia. Quando a gente fala energia, a gente está falando de combustíveis, energia elétrica de fato. Então vamos ver como é que se comportaram os preços de energia aqui. São os preços mais voláteis, né? Se a gente pegar energia e alimentação, são os preços que mais sofrem interferências e que são os mais voláteis. Energia elétrica residencial subiu 2,96 nesse mês, saiu do negativo no 12 meses e já acumula alta de 6,13, considerando o mês passado, que subiu bastante, e esse mês também que teve mudança de tarifa, né, mudança de bandeira tarifária, a gente tem uma alta de 2,96 aqui, com acumulado de 6,13. O etanol, a gasolina, o gás de botijão caíram todos, mas ainda tem um acumulado em 12 meses positivo, então com uma alta nos preços nos 12 meses, o etanol sobe 11,21, e aqui a gente nunca pode deixar de lembrar, de esquecer, não, agora me perdi, a gente nunca pode esquecer que tem um papel aqui do produtor, do usineiro, do produtor, que pode escolher produzir etanol, pode exportar açúcar para fora. A vantagem, quando é da exportação do açúcar para fora, tem menos etanol aqui, o etanol acaba ficando mais escasso e mais caro. Só que agora a gente tem uma inversão disso, mas não suficiente para tirar o acumulado dos 11%. Olha como ele está destoando dos outros combustíveis. Os combustíveis, num geral, caíram 0,42, mas acumulam alta de 6,92 aqui. E a gente tem ainda o diesel eu já falei, né, que caiu 1,36, e o gás veicular caindo 1,10 com um acumulado de 2,23. Então, daqui, né, desse grupo que a gente chama de energia, o que mais penalizou mesmo foi a energia elétrica residencial, que participa lá daquele grupo habitação. Então, fizeram um cálculo, se não tivesse tido essa alta toda na energia, a inflação ia vir até um pouco mais tranquila. Eu vou passar para o Diego, para ele ler os comentários finais e para eu beber uma aguinha, para eu chegar no final do programa conseguindo me despedir. Diego, lê os comentários da nossa audiência, vê se tem alguma coisa interessante e conta para a gente o que o mercado estava esperando, pelo menos dos serviços, para a gente deixar a galera na curiosidade de novo para segunda-feira. Não, então, Débora, eu acho que dos comentários eu gostei particularmente aqui do Safe Path, dizendo que ele vai substituir o café pelo vinho. Importante é beber algo que
que altera o estado da mente. Assim, acho meio perigoso, né? Mas cada um tem aí sua vida, cada um sabe o que faz. Quem sou eu para dizer qualquer coisa, né? Mas a respeito das projeções do mercado para a pesquisa mensal de serviços, né? Vamos para o nosso quadro, meu momento favorito do programa, que é saber se o mercado errou ou errou. Pois bem, o setor de serviços no Brasil deve seguir em ritmo de crescimento. As projeções indicam que o volume de serviços prestados em maio deve subir 0,2% em relação a abril. Se confirmado, será o quarto avanço consecutivo do setor. Na comparação com maio do ano passado, o avanço pode chegar a 3,3%. Entre os destaques apontados pelas projeções, podem aparecer a recuperação dos serviços voltados às famílias e fôlego extra no transporte aéreo, favorecido pela queda das passagens. Mas há um sinal de alerta nos serviços ligados às empresas. Todos esses dados os dados oficiais da pesquisa mensal de serviços foram divulgados hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, às 9 horas da manhã. Então a gente pegou esses dados quentinhos do forno, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, talvez não consigamos, por conta do tempo, trabalhar eles com vocês hoje. Débora? A única coisa que eu posso adiantar, mas não sei se eu deixo vocês na curiosidade, é que a alta do setor de serviços foi muito baixinha, foi muito pequena. A gente tem 3 minutinhos, eu acho que dá para falar. Foi bem baixinha, foi 0,1 de alta, tem alta ainda, menor inclusive do que o mercado estava esperando. O mercado, então, aqui de novo, jogou os serviços mais para cima do que ele deveria, né, do que ele foi realmente. E parece que o sol em Câncer iluminou o IBGE nessa sexta, mas não iluminou muito bem as previsões do mercado, né? Então, acho que tivemos acho que foi tirado em outra forma, não foi nos astros, deve ter sido no tarô, deve ter sido na bola de cristal, não sei onde o mercado tirou essa previsão, mas ele errou na média, errou por pouco, mas errou. E ainda tem alguns pontos interessantes, que aí eu conto para vocês na segunda-feira, que o mercado também fez uma análise um pouco equivocada de quem deveria aumentar o volume de serviços nesse mês de maio, né? Então, aqui a gente está falando de maio porque a gente está olhando para trás. Então, segunda-feira eu conto para vocês como é que ficou a pesquisa de serviços. Então, fiquem ligados que a gente vai pegar os principais aspectos dessa pesquisa e os outros assuntos da segunda-feira, porque até lá tem chão para rolar, né? Tem muita coisa para acontecer. Donald Trump pode mudar de ideia, pode não mudar, pode responder. Então, tudo pode acontecer quando a gente envolve Laranjão, porque ele é uma bomba relógio e não dá para prever também. Assim como o mercado tenta prever os serviços e não consegue, a gente fica tentando ver qual vai ser o próximo passo do Donald Trump e também não consegue, porque ele é muito imprevisível. Então, a gente conta todas essas atualizações para vocês na segunda-feira. Agora, quero chamar vocês para se inscrever no nosso link iclmercado.com.br para vocês se juntarem a gente no dia 27 de julho, às 8 horas da noite. Então, no fim desse mês, às 8 horas, vai ter um evento que vai trazer um monte de novidades para vocês. E sabendo que vem aqui do ICL, a gente já imagina que são novidades que vão impactar muito todo mundo, que vão ser bombásticas. Então, eu estou muito curiosa para saber, imagino que vocês também estejam. E se vocês querem saber o que vai ter de tanto impacto, o que vai ser de tanta novidade, iclmercado.com.br para vocês terem acesso ao nosso encontro no dia 27 do ICL Eterno. E agora eu me despeço por aqui, vou entregar para os nossos vizinhos de cima, porque rolê bom é rolê de sexta. Então, vocês estão em mais que excelente companhia agora com a Roberta Garcia e com o Guilherme Noblar. Eu volto na segunda-feira para contar, eu ia falar para mexer com o seu bolso, eu não mexo no bolso de ninguém, para contar para vocês o que vai mexer com o seu bolso, o que mexe com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! O ICL foi o único veículo de imprensa monitorado e perseguido pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. Nas mais de 1000 páginas do relatório da Polícia Federal, só o ICL aparece como veículo de imprensa. O motivo, todos vocês sabem. O jornalismo independente, que não tem patrocínio, nem verba de empresas nem de governo, e fala o que tem que ser falado. Eles tentaram destruir o ICL, mas eles não conseguiram. Agora, o pior para eles ficou guardado para depois. Mais especificamente para o dia 27 de julho. É nesse dia que eu vou anunciar
as novidades mais revolucionárias da história do ICL, o início de um novo capítulo do ICL. E se o ICL já tirava o sono dessas pessoas antes, depois do dia 27, elas vão ver o tamanho do problema que elas compraram. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.